Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nos propomos hoje a pensar, meditar sobre esse tema da alma sacerdotal e a mentalidade laical. Talvez para muitas pessoas um tema assim um pouquinho diferente do usual. E eu creio que até o final da meditação, para quem está meditando nesse tema pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, creio que até o final da meditação as ideias ficarão um pouco mais claras e conseguiremos ver a importância dessa realidade, inclusive tirar consequências para a nossa própria vida. Então, eu queria começar com uma citação
da carta de São Paulo, quando ele escreve a Timóteo, e o apóstolo ele faz uma afirmação que talvez sirva para balizar de modo adequado o que nós estamos querendo transmitir nessa meditação. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É verdade, né? Não se trata aqui de questionar o São Paulo. É verdade que Nosso Senhor é único, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas é verdade também que Deus nos cria e quer contar conosco para a tarefa de levar as pessoas a Ele. Quer contar conosco para sermos intermediários entre Ele e as pessoas. Creio que nós já tenhamos ouvido várias vezes o termo corredentores com Cristo. E o que propriamente isso significa? Que todos os batizados são também mediadores em Cristo. E melhores mediadores, aquelas que estiverem mais unidas a Ele. Uma pessoa que reza está mais unida a Cristo. Uma pessoa que realiza as suas tarefas procurando agradar a Cristo estará mais unida a Ele. Alguém que segue os mandamentos porque não quer ofender a Cristo estará mais unido a Ele. Quem reza, quem procura agradar a Cristo, quem segue os mandamentos, podemos dizer que transmite o bom odor de Cristo. De alguma forma, esse odor, ele é captado pelas pessoas à sua volta. Essas pessoas, por esse odor, se sentirão igualmente atraídas a Jesus. Por isso, é possível dizer que são as pessoas que estão próximas de Nosso Senhor, que transmitem esse bom odor de Cristo, que são intermediárias entre Cristo e as demais pessoas à sua volta. De fato, como explica São Paulo, Jesus é o sumo eterno sacerdote, como nós vimos nessa carta que ele escreve a Timóteo, mas quer que nós participemos desse sacerdócio. E desde a criação, isso já está acontecendo. O antigo povo de Israel, o povo de Deus, é uma figura. Esse povo foi uma preparação do novo povo de Deus. E quem é esse novo povo? Os batizados, aqueles que formam a Igreja Católica. Deus escolhe um povo, os judeus, para que desse povo viesse o Messias e com ele ocorresse a redenção do gênero humano, como de fato ocorreu. E esse povo, juntamente com a ajuda de Deus, vai se organizando de tal modo que pudessem ter um acesso mais direto a Nosso Senhor. Tudo começa pela aliança que Deus faz lá com Abraão e promete a ele uma grande posteridade, que ele seria um grande patriarca. E Nosso Senhor conta depois com Moisés para estabelecer alguns princípios básicos que as pessoas deviam seguir para permanecerem unidas a Deus. Mais concretamente, Deus revela os mandamentos a Moisés. Ao longo da história da salvação, sempre tendo como base o povo judeu, com quem Deus se relacionava, era onde Deus revelava os seus ensinamentos, e Deus se utiliza dos profetas para seguir orientando as pessoas, até que o próprio Deus, Jesus Cristo, passa pelo mundo, se encarna, Deus se encarna em Cristo, e de alguma forma podemos dizer que Jesus ele fixa a dinâmica da relação entre ele e as pessoas.
e entre as pessoas e ele. E dentro dessa dinâmica que Jesus fixa, os batizados recebem uma graça especial, a graça santificante, que perdoa o pecado original contraído por todos os seres humanos por herança. E, além disso, essa graça santificante capacita os batizados, abre-lhes a possibilidade de sermos santos, grandes amigos, amigas de Deus, e, por fim, juntamente com essa graça, faz parte do pacote, para dizer de uma forma, todos os batizados recebem a missão de serem instrumentos, ajudas de Deus para aproximar dele aquelas pessoas que ainda permanecem longe da fé ou que tenham se afastado de Deus. E tudo isso faz que nós, os batizados na Igreja Católica, sejamos verdadeiramente um povo sacerdotal. Cada um de nós, de alguma forma, homens e mulheres, sejamos sacerdotes. Vamos entendendo mais para frente, vamos explicar um pouco a diferença entre o sacerdócio ministerial e comum dos fiéis. Mas todos nós recebemos essa missão de sermos intermediários entre Deus e as pessoas. Como sempre, o catecismo da Igreja Católica, ele tem essa capacidade de ser muito sucinto nos seus pontos e, ao mesmo tempo, explicar uma grande verdade. É o que acontece sobre esse tema no ponto 1268 do Catecismo da Igreja Católica. E nós vemos lá: os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo. Aqui está citando a primeira carta de São Pedro. Pelo batismo, participam do sacerdócio de Cristo, da sua missão profética e régia. Sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. O batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis. Então, nessa passagem do Catecismo, citando a primeira carta de São Pedro, fala de pedras vivas, isto é, membros da igreja, todos nós, sacerdotes e leigos, todos nós membros da igreja, mas não membros passivos, mas membros atuantes na construção do reino de Cristo nesse mundo. Fazendo um paralelismo com as construções medievais que eram feitas com grandes blocos de pedra, as pedras vivas que fala aqui São Pedro são pedras que se movimentam sozinhas e elas mesmas vão se posicionando e levantando o edifício. O que estou mais ou menos tentando explicar que os leigos e as leigas, batizados, batizadas, são pedras vivas na igreja que precisam se posicionar responsavelmente, de tal modo que sejam instrumentos para oferecerem a oportunidade de Deus às pessoas. Tendo presente que a tarefa apostólica faz parte dos compromissos assumidos no batismo. A tarefa apostólica não é um plus na vida espiritual. Uma pessoa que reza 4 terços por dia está indicado diretamente em algum lugar com uma espécie de mandamento que, para sermos salvos, precisamos rezar 4 terços por dia? Não. É um instrumento interessante, é uma forma de piedade interessante. Lógico que ajuda-nos a alcançar a vida eterna. É possível chegar ao céu sem rezar 4 terços diários. Agora, quem não assume responsavelmente a sua missão apostólica, não sei. Porque faz parte dessa missão da graça específica do batismo. Nosso Senhor conta com isso.
E no povo de Deus, entre os batizados na Igreja Católica, existe por vontade fundacional de Cristo, um sacerdócio comum e um sacerdócio ministerial. Aí vamos entender um pouco melhor a diferença entre o padre e os leigos que têm esse sacerdócio comum dos fiéis. Então, quando Jesus ele funda a igreja, uma das características da igreja é justamente essa. Todos, sacerdotes e leigos, participam do sacerdócio comum pelo simples fato de serem batizados. E os que receberam o sacramento da ordem, os padres, participam do sacerdócio ministerial. Então, o que nós percebemos que são duas participações diversas no único sacerdócio de Cristo. Os batizados, leigos e leigas, desempenham o papel de intermediários entre as pessoas e Deus de uma maneira e os padres de outra. Mas todos temos essa função sacerdotal na nossa vida. De novo, eu trago aqui um ponto do Catecismo da Igreja Católica, ponto 1547. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Então, porque existem dois tipos de sacerdócio, para dizer de uma forma. Um sacerdócio está a serviço dos outros. Sem os padres, não haveria sacramentos. Não haveria batismo. E não haveria o sacerdócio comum dos fiéis. E essa realidade, Deus mostrou com muita clareza a São José Maria. Quem acompanha os ensinamentos do fundador do Opus Dei, quem participa dos meios de formação da obra, creio que percebe que o assunto apostolado está sempre muito presente. Inclusive, enfim, a gente ouve ao longo da vida várias coisas um pouco inusitadas. E uma delas é algumas pessoas me dizerem que o apostolado é uma invenção do Opus Dei. Não, o apostolado é uma missão que a gente recebe no batismo. E, lógico, não é só o Opus Dei que fala de apostolado, todas as instituições da igreja falam disso. E uma e outra vez nesses meios de formação que a obra oferece, se trata desse tema porque é muito candente, faz parte da missão que nós recebemos. E não podemos deixar as pessoas que estão necessitando de Deus na mão. O fundador da obra, podemos afirmar que compreendeu com luzes novas essa realidade do sacerdócio comum de todos os cristãos e com palavras também novas, chamou a alma sacerdotal à disposição generosa, essa disposição habitual de exercer essa participação no sacerdócio de Cristo, essa disposição generosa, habitual, em todos os momentos e circunstâncias da vida de uma pessoa, de oferecer a oportunidade às pessoas à sua volta de se encontrarem, de se reencontrarem com Deus. Concretamente nesse livro O Cristo que Passa, de São José Maria, no ponto 96, ele deixa lá escrito: pelo batismo, todos fomos constituídos sacerdotes da nossa própria existência, para oferecer vítimas espirituais que sejam agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Para realizar cada uma de nossas ações em espírito de obediência à vontade de Deus e assim perpetuarmos a missão do Deus homem. Então, essa missão que nós recebemos do batismo tem essa finalidade bastante comprometedora, importante de perpetuar a missão de Deus homem, perpetuar a missão de Cristo. Antigamente,
havia o costume de oferecer vítimas a Deus, sacrifícios de animais, como forma de pedir, como forma de desagravar as ofensas das pessoas perante Deus. São Pedro tinha vivido isso, o próprio Jesus, que vai ao templo quando era criança lá com São José e Nossa Senhora e leva 2 rolas e alguns pombinhos para oferecer em sacrifício. E São Paulo, que tinha vivido isso, fala de vítimas espirituais nessa citação de São José Maria, no sentido de, ao invés de oferecer animais, rezar, mortificar-se para que Deus ouvisse o pedido de tal ou qual pessoa, para que tal ou qual pessoa se animasse a segui-lo. E sobre isso, essa alma sacerdotal, preparando aqui a meditação, encontrava uma passagem aqui que pode ajudar bastante, e algo que São José Maria gostava de fazer, é que a última tertúlia que São José Maria teve, a última reunião que ele teve assim com pessoas, no dia da sua morte, foi justamente em Ville delle Rose, que é uma casa do Opus Dei, lá na periferia de Roma, com algumas mulheres do Opus Dei. E nessa ocasião, insistia com elas justamente esse tema que nós estamos tratando, de que todos os batizados, homens e mulheres, devem ter alma sacerdotal. O desejo de oferecer, de alguma forma, às pessoas a oportunidade de estarem unidas a Deus. Que tem alma sacerdotal, pelo fato de serem batizadas, sim. O que animava nesse momento é exercitar essa alma sacerdotal com iniciativa e responsabilidade pessoal. Foi por causa disso, entre outros motivos, que São José Maria, em alguns momentos da história do Opus Dei, foi chamado de louco. Justamente quando pregava que todos, homens e mulheres, somos iguais nessa chamada, pois todos receberam o mesmo batismo e por isso são chamados à mesma santidade. Aquilo de Nosso Senhor no Sermão da Montanha, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus fala isso em um sermão, num sermão onde havia homens, mulheres, crianças, ele falava e pregava para todos os ouvintes que estavam lá escutando. Creio que São Paulo oferece em outro dos seus escritos uma boa síntese dessa alma sacerdotal. Tende vós os mesmos sentimentos que Cristo Jesus teve. Como nós podemos exercitar essa alma sacerdotal? Esse empenho por identificar-nos com os sentimentos do coração de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo. E o que passava pelo interior de Nosso Senhor nos 3 anos de vida pública e também antes, bom, passava infinitas coisas, óbvio, mas sem dúvida alguma, até pelo fato de ele ter falado disso em vários momentos, passava no seu interior os 2 grandes mandamentos, que Deus já tinha revelado lá para Moisés, e ele, sendo Deus, sabia que era o mais importante dentro dos seus ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não vemos, lendo o Evangelho, não vemos Jesus muito preocupado com os ritos, não vemos Jesus muito preocupado com as falhas das pessoas, não vemos Jesus preocupado que prevalecesse a sua opinião, mas que as pessoas estivessem perto de Deus. Então, para que nós possamos viver bem essa alma sacerdotal, esse empenho por efetivamente amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é propriamente esse amar a Deus sobre todas as coisas? É algo muito simples, que diante daquilo que temos a fazer, que prevaleça aquilo que mais agrada a Deus.
Então é questão de fazermos um pouco de exame. Em geral, qual é o gosto que prevalece nas nossas decisões? O que agrada a Deus ou o que nos agrada? É por aí. Será que paramos muito para considerar se gostamos ou não gostamos? Ou estamos mais preocupadas com o que mais agrada a Deus? Como fez Jesus na oração do horto. Jesus ele tinha mais apreço por algo diferente do que Deus Pai esperava. E o que faz Jesus? Olha, não se faça a minha vontade, mas a tua. E foi feito a de Deus Pai, que era a morte dele na cruz. De fato, uma lógica nova que Jesus traz, a lógica da entrega pessoal pela glória de Deus, pelo que mais agrada a Deus. São João Paulo II ele dá uma explicação interessante sobre essa nova lógica. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Está aqui, citando São Marcos. Essas palavras, assim, são misteriosas e parecem envolver um paradoxo. No entanto, elas deixarão de ser misteriosas se procurarmos pô-las em prática. Então, o paradoxo desaparecerá e manifestar-se-á plenamente a profunda simplicidade do seu significado. Que nos seja concedida esta graça a todos nós, na nossa vida sacerdotal, nessa vida cotidiana, e no nosso serviço cheio de zelo, o desejo de que Deus fique contente. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Não é possível demonstrar matematicamente a vantagem de entregar-se, de deixar de lado o próprio gosto para escolher aquilo que mais agrada a Deus. A profunda simplicidade do seu significado só é possível para quem se entrega, para quem exercita essa realidade. Então, esse melhorar, digamos assim, o nosso empenho sacerdotal por esse caminho de amar a Deus sobre todas as coisas, de buscar aquilo que mais agrada a Deus e não tanto a nós mesmos. Depois, esse amor ao próximo como nós mesmos. Poxa, mas como assim amor ao próximo? Eu não tenho nem mesmo muita simpatia humana por tal ou qual pessoa, mas seria bom que tivéssemos, no fundo do coração, mesmo que não tivéssemos simpatia por essa pessoa, que tivéssemos o desejo de salvar todas as almas. Sobretudo porque vemos como muitas delas estão desorientadas, como ovelhas sem pastor. E quando não há esse interesse, esse desejo pessoal, olha, é sinal de que, muito provavelmente, estamos envolvidos por uma capa de egoísmo. Só pensas em ti e na tua comodidade, comenta São José Maria em Caminho. E não é verdade que, mesmo que estejamos envolvidos por essa capa de egoísmo, lá no fundo, vira e mexe, aparece, puxa, como seria bom que essa pessoa estivesse perto de Deus, como seria bom que essa pessoa rezasse, como seria... Eu acho que passa no interior de nós esse ponto de caminho que fala um pouco disso, ponto 790. Não gostarias de gritar à juventude que fervilha à vossa volta, loucos, largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração e muitas vezes o aviltam, largai isso e vinde conosco atrás do amor. Sobretudo nós que somos mais velhos e que já descobrimos que é assim, que vale a pena. Não gostarias de gritar à juventude que fervilha a vossa volta, largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração. Acho que todos nós gostaríamos de dar esse grito. Por que não damos, então? Não só com a juventude, com as pessoas mais novas que nós, as pessoas mais velhas que nós, as pessoas da nossa mesma idade. Por que não tentar colocar em prática essa realidade? Nosso batismo, nós estamos programados para isso. É uma missão que nós assumimos no nosso batismo. E quando São José Maria falava que todos os batizados têm alma verdadeiramente sacerdotal,
costumava acrescentar e mentalidade plenamente laical. Aqui, o laical, não podemos confundir com o paganismo. Quando ele falava de mentalidade laical, ele queria dizer que todos os batizados podemos ser santos de verdade, apóstolos, sem sair do mundo. Mais ainda, bem metido naquele mundo que nós nos movemos, no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito acadêmico. Santificando o mundo em que se vive, por mais afastado de Deus que esteja aquele ambiente onde nós nos movemos. Então, o que queria dizer São José Maria com essa mentalidade laical? Santificar o mundo onde nós estamos, santificar o mundo desde a academia que nós frequentamos, santificar o mundo desde o bar que nós costumamos ir com os amigos para um happy hour, e nos santificamos desde aquele cabeleireiro lá que se vai para cortar e para arrumar o cabelo, e santificar desde a empresa, a universidade, o hospital onde exercitamos o nosso trabalho profissional, santificar desde o churrasco de família na fazenda do sogro. Com isso, Deus mostra a São José Maria que todos, leigos e leigas e sacerdotes, tivéssemos essa mentalidade laical. O lugar de encontro com Deus é o mundo e não somente a igreja e o templo. Essa mentalidade laical para os leigos, leigas e também para os sacerdotes. E como isso se dá na prática, o fundador da obra, ele insistia sempre em algumas ideias mestras, justamente com os padres do Opus Dei, que talvez ajudem a entender. Então, essa recomendação que ele dava para os padres, talvez, logicamente, os padres e os leigos podem entender melhor. Então, o que falava São José Maria? Que os padres, eles não deviam se aproveitar da condição e essa ascendência que o padre tem para que os leigos os servissem. E nós, sacerdotes, podemos cair nessa tentação, porque, de fato, os leigos, não propriamente a pessoa do sacerdote, mas, poxa, o sacerdote é Cristo. Então, poxa vida, né? Eu, como sacerdote, não posso me aproveitar dessa ascendência para que os leigos me sirvam. Nós, os sacerdotes, São José Maria recomendava não aproveitar da condição de sacerdotes para obter privilégios. Nós, os sacerdotes, que viver como todas as pessoas no meio do mundo. Talvez essas coisas, há um tempo atrás, fosse um pouco mais forte, porque as pessoas tinham mais fé, porque a autoridade e o prestígio sacerdotal era maior. Hoje, infelizmente, não é dessa maneira. Depois, animava aos sacerdotes a respeitar e impulsionar as iniciativas dos leigos, essas iniciativas apostólicas. Só padre tem boas ideias de evangelização. Não. Então, fora com esse monopólio, seria uma forma de subestimar a capacidade dos leigos de exercitar essa responsabilidade pessoal de oferecer Deus às pessoas. São José Maria recomendava isso, que os padres não deviam se intrometer nas atuações civis, profissionais, sociais de quem quer que seja, mas ajudar, isso sim, os leigos, as leigas, que querem entrar em alguma atuação política, na realidade civil, profissional, ajudar esses leigos a se formarem bem para serem boas testemunhas, elas boas testemunhas desse Cristo no meio do mundo. E é verdade que nesse âmbito civil, nesse âmbito profissional, no âmbito social, é verdade, os leigos, as leigas, são mais qualificados para levarem Cristo a esse ambiente, porque tem uma linguagem mais universal, que um padre. Vamos pensar numa entidade civil
uma entidade no âmbito acadêmico, quem vai ouvir um padre se não for católico? Agora, independentemente da religião, da proximidade de Deus, das pessoas que estão lá, estarão mais abertas para ouvir um pai, uma mãe de família, estarão mais abertas a ouvir um médico, um engenheiro, um advogado, um professor que defende os bons interesses, vai ser ouvido por mais gente. De alguma forma, um padre que está lá naquela situação, não, enfim, isso aí é coisa de padre, isso aí é coisa dos católicos, e não, isso é coisa, esses valores aqui que está sendo defendidos bons e são bons e se identificam com os valores cristãos, são valores humanos importantes. São José Maria também nos alertava aos sacerdotes que não devíamos ser o sal de todos os pratos, que o padre cuide do seu ministério e das tarefas pastorais. Que os padres não deviam erigir-se em líderes de nada nem de ninguém, mas levar as pessoas a Deus. Então, que nós, os padres, formássemos seguidores de Deus e não seguidores nossos. Tudo bem que há uma empatia com determinados sacerdotes, não tem problema algum. Mas nós, sacerdotes, precisamos cuidar para que nós formemos seguidores de Cristo, seguidores de Deus, e não nossos seguidores. Cada pessoa, dentro dessa mentalidade laical, deve lutar pela santidade, não em virtude de um mandato ou uma chamada eclesiástica, porque um padre mandou, porque na paróquia me mandaram, mas porque Cristo chama a todos à santidade. Não podemos esquecer que somos chamados a ser santos em virtude do nosso batismo, não para agradar o padre, nosso amigo, para agradar o pároco, o bispo, para ficar bem na direção espiritual, porque fizemos o que nos mandaram. Não, nós precisamos agradar nosso Senhor em primeiro lugar. Então, talvez o que melhor defina essa mentalidade laical seja a palavra responsabilidade. A responsabilidade de levar em frente uma missão recebida do próprio Deus. Voltando àquilo que nós víamos no início, aquela comparação com as construções medievais, nós somos pedras vivas na edificação da igreja. Não podemos achar que já fazemos alguma coisa, que já damos uma mão no âmbito paroquial, eu já ajudo na paróquia, é importante a ajuda na paróquia, e os párocos agradecem muito essas ajudas. Mas essa ajuda para levar as pessoas a Deus no dia a dia, ali onde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, naquele ambiente, naquele núcleo social que nós nos movemos. E como avaliar essa qualidade dessa missão apostólica se temos efetivo interesse e, de fato, participamos da solução das dificuldades das pessoas? Então, participamos, não é que nós vamos solucionar as dificuldades das pessoas, nós vamos participar, vamos ajudar, ela é que tem a responsabilidade. Mas eu vou me comprometer em rezar, em colocar os meios para ajudar aquele amigo que eu percebo que está prestes a ser infiel à sua esposa no casamento. Vamos ajudar, insisto, desde que não é forçar a ninguém, mas oferecer essa ajuda, que não é das mais fáceis. Dar um alerta àquele colega no trabalho que enveredou pelo caminho da desonestidade. Poxa, eu preciso investir de alguma forma para tirar esse colega dessa situação. Explicar lá para a prima porque essa vertente religiosa está em conflito com a Igreja Católica. Poxa, mas não sei se ela vai aceitar, então eu vou tentar. E não aceitou, então eu vejo uma outra maneira, mas tentar resolver essa situação para quê? Para oferecer todos os meios, a possibilidade dessas pessoas se aproximarem de Deus. Tudo bem, elas podem querer ou não, mas eu preciso oferecer o que está ao meu alcance. Enfim, a igreja está nas nossas mãos.
nas mãos de todos nós, não está só nas mãos do Papa, dos bispos, dos padres, dos religiosos, das religiosas, nas mãos de todos nós, de todas as pessoas, dos leigos e das leigas também. Vamos terminar recorrendo à ajuda da Nossa Senhora. Hoje é uma festa da Nossa Senhora Rainha, então também podemos aproveitar sábado, um dia na igreja dedicada à Nossa Senhora, de tratá-la especialmente bem hoje, por querer ser uma festa sua, e podemos recorrer a ela. A boa mãe gosta que os filhos peçam ajuda. Ela que exercita durante toda a sua vida a alma sacerdotal, unida à missão salvadora de Cristo como ninguém, e ao mesmo tempo vive como uma a mais entre as donas de casa de Nazaré, essa mentalidade plenamente laical que nós comentávamos. Vamos pedir a ela que todos nós gravemos na nossa cabeça e no nosso coração essas verdades e que consigamos, de alguma forma, colocar isso em prática. De alguma forma, oferecer a oportunidade de Deus às pessoas para que se aproximem, para que se reaproximem de Nosso Senhor, caso tenham se afastado dele. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.